Agora, o próximo item aqui, tá certo? Seria, vamos lá, seria o cubo. Aí eu coloquei aqui a formulazinha, né? Preparadazinha aqui, para quando você for trabalhar, você pode até já memorizar essa formulazinha aqui e utilizar, mais ou menos usar, né? Verso. Mas você já viu que não precisa você estar se martirizando para memorizar isso aqui não, porque é dentro do que você estudou. Então, por exemplo, o volume de um cubo. Então, isso aqui é uma figura geométrica chamada de cubo. Isso aqui, ó, certo? A figurazinha aqui. Então, o cubo é uma figura geométrica e o cubo é constituído, certo? Pode olhar que quem fecha o cubo são quadrados. Então, são 6 quadrados. 2 desse lado, não, um desse lado, do outro lado, paralelo a esse. Mais 2 aqui, esses 2 aqui, com esse aqui paralelo, né? E o de cima e o de baixo. Então, são 6 quadrados que formam um cubo. Então, na realidade, isso aqui é uma figura geométrica espacial. E os lados do quadrado, quando ele passa a formar uma figura espacial, os lados passam a se chamar aresta. Então, aresta, aresta e aresta. Então, como é que se calcula o volume de um cubo? Multiplicando as 3 arestas. Então, você vai calcular o volume de um cubo. Então, vai ser aresta vezes aresta vezes aresta. Ou seja, A vezes A vezes A, multiplicação da mesma base conserva a base, somos expoente, A elevado ao cubo. Então, dentro do que a gente estudou em potência. Veja como é importante. Então, A elevado ao cubo. Então, o volume de um cubo é a aresta elevada ao cubo. Aí, vamos lá, o que é que você faz? Então, vamos dizer que a aresta de um cubo seja 2 centímetros. Certo? Então, aqui, 2 centímetros. E eu quero calcular o volume de um cubo. Então, eu coloco 2 centímetros, tá certo? Elevado ao cubo. Então, o volume vai ser 2 elevado ao cubo, dá 8. Centímetro elevado ao cubo, dá centímetro ao cubo. Então, o volume do cubo de 2 centímetros de aresta é 8 centímetros ao cubo. Pronto. Tá certo? Então, nós estamos aplicando o quê? Dentro de geometria plana e espacial, potência e radiciação. Agora, vamos fazer o caminho inverso. Então, vamos supor que você está numa situação e, de repente, diz assim, ó, o volume de um cubo, tá certo? Vamos dizer aqui, 27 centímetros cúbicos. Então, diz que o volume de um cubo é isso. Aí ele vai e pergunta, qual é a aresta desse cubo? Tá certo? Então, conclusão. Aí você lembra que o volume, tá certo? É a aresta elevada ao cubo. E você quer a aresta. Então, você faz a aresta elevada ao cubo é igual a 27 centímetros ao cubo. Aí, agora, a aresta é igual a raiz cúbica de 27 centímetros elevado ao cubo. Aí, agora, calcula. Qual é a raiz cúbica de 27? 3. O centímetro ao cubo, qual é a raiz cúbica dele? 3 dividido por 3 dá 1. Então, centímetro. Então, conclusão. A aresta desse cubo é 3 centímetros. Tá certo? Então, você veja que aqui nós aplicamos, tá certo? Tinha volumes, né? Naquela hora a gente aplicou a aresta e calculou a potência. Agora a gente aplicou o volume e calculou a radiciação. Tá certo? Ou seja, envolveu a radiciação. E veja que nós calculamos a raiz do valor numérico e da unidade de medida. Tá certo? A unidade de medida, né? Nós não estudamos ainda, só que vocês estudaram, nós vamos revisar ainda. É a parte algébrica, que é uma letra. E se calcula a raiz quadrada, a raiz cúbica de letras, calcula-se com certeza. Tá certo? Então vamos lá. Aí agora, terminando essa parte aqui é importante, porque quando a gente estiver trabalhando geometria, quando o Pedro estiver trabalhando essas partes de cubo, né, que ele diz que vai dar, então você já sabe. Então, quando ele aplicar isso, então você já sabe de onde veio. Você não vai ficar perdido. Ah, por que isso? Certo? Então vamos lá. Aí aqui eu coloquei aqui a fórmula A é igual a raiz cúbica de V. Então não precisa você memorizar essa fórmula aqui, né? A é igual a mais ou menos raiz cúbica de V, porque você já sabe que se você tiver aqui, ó, você tem que voltar para cá. E se você tiver aqui, você tem que voltar para cá.
Tá certo? Agora é necessário que você estude. Existe essa necessidade, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos aqui partir para o próximo slide. E o próximo slide aqui são as propriedades dos radicais. Então, as propriedades são rápidas, tá certo? As propriedades dos radicais são apresentadas com o objetivo de reduzir os cálculos envolvendo radicais. Então, qual é a finalidade das propriedades? Certo? É economizar tempo para você. Ou seja, é reduzir os cálculos envolvendo radicais, você ganhar tempo. Tá certo? E as propriedades são importantes. Então, vamos ver as propriedades aqui. Então, primeira propriedade. Então, aqui, A vezes B. Então, raiz quadrada de A vezes B. Então, você pode separar. Então, raiz quadrada de A vezes B seria raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. Então, você pode separar. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho raiz quadrada de 2 vezes 3. Então, eu posso escrever raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Então, na aula passada eu me lembro que eu falei disso e provei. Então, aqui, ó, raiz cúbica de 5m elevado ao quadrado vezes n. Então, você pode separar, ó, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de m ao quadrado vezes raiz cúbica de n. Aí, só um lembrete aqui. Ó. Por exemplo, ó, por que é que eu não posso calcular raiz quadrada de raiz cúbica de 5? Porque o expoente do 5 é 1. E o 1 não dá para dividir pelo 3. E na radiciação, a divisão aqui tem que dar um número inteiro. Então, 1 dividido por 3 dá 0,333. Então, isso aqui não vai aceitar. Então, por exemplo, eu poderia calcular a raiz cúbica de m ao quadrado? Poderia, mas não é exata. Mas aqui, 2 dá para dividir por 3? Não, então não tem como. Então, do mesmo jeito, a raiz cúbica de n. Então, no caso, a propriedade está me dizendo que eu posso pegar esse produto aqui, ó, e individualizar. Tá certo? Escrever isso aqui, cada um individualmente, na forma de produto. Tá certo? Agora, divisão. A divisão é só você escrever cada um em forma de divisão. Raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 7. Então, você pode fazer isso. Tá certo? Aí aqui, por exemplo, raiz quadrada de m mais 2 dividido por n mais 4. Então, posso individualizar. Em cima, raiz quadrada de m mais 2. Embaixo, raiz quadrada de n mais 4. Tá certo? Aí você diz, professor, mas por que isso assim? Porque é o seguinte, tem situações que você está aqui, ó. Então, a matemática depende das situações. Tem situações que você está aqui, ó, e tem que vir para cá. E tem situação que você tem que fazer o caminho inverso. Então, por isso, você tem que conhecer as propriedades. Tá certo? Então, vamos lá. Atenção. Aí, qual é o atenção aqui? Então, deixa eu apagar essas coisas aqui para a gente dar o atenção. O atenção, ó. Raiz quadrada de A mais B é diferente de raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B. Isso jamais. Então, por exemplo, jamais você pode fazer assim, ó, raiz quadrada de M mais N. Ah, isso aqui é igual a raiz quadrada de M mais raiz quadrada de N. Pessoal, pelo amor de Deus, não pode. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho 3 mais 6. Por exemplo, tá certo? Não, 3 mais 6 não. Deixa eu botar aqui dois números que tenha 9 mais 16. Por exemplo, vamos aqui, ó. Vamos lá. 9 mais 16, tá certo? Só para a gente provar que essa propriedade não existe, tá certo? Vamos lá. 9 mais 16 dá 25. Qual a raiz quadrada de 25? 5. Agora vamos separar, tá certo? Olha. Raiz de 9 mais raiz de 16. Agora vamos lá. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Qual a raiz quadrada de 16? 4. 3 mais 4, 7. Então, conclusão. Veja que aqui, isso aqui deu 5. E aqui deu 7. Então, conclusão. Está provado que essa propriedade da soma individualizar não existe. Então, isso aqui, ó, é diferente. Não existe. Então, conclusão. Então, jamais você pegando uma soma de radicais, certo? Você distribua dessa forma aqui. Não pode. Essa propriedade aqui, aí eu coloquei até aqui, ó. Tá certo? Ó. Vamos lá. Raiz quadrada de A mais B igual a raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, ó. Tá certo? Isso aqui, ó, não é permitido.
E essas propriedades aqui valem para qualquer raiz. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz 4, qualquer raiz. Então, na realidade, a maioria dos exemplos eu dei com raiz quadrada, mas serve para todas as raízes, seja qual for o índice. Tá certo? Então, conclusão. Pelo amor de Deus, isso aqui, certo? Preste atenção nisso aqui. Individualizar é só produto e divisão. Aí você pode individualizar. Tá certo? Então, vamos lá. Então, agora partindo aqui para frente. Né? Toda vida eu digo isso partindo para frente. Vamos lá. Propriedade 2. Então, qual seria a propriedade 2? É você simplificar o radical. Então, por exemplo, vamos supor que você chega